Se acompanhas o Bitcoin, há de ter reparado que nós estamos numa fase de lateralização. E aquilo que vamos fazer hoje é precisamente analisar o gráfico do Bitcoin, perceber quais são as probabilidades de termos uma subida a curto prazo ou antes, pelo contrário, uma descida. Vamos igualmente analisar o gráfico da Ethereum e da Solana. Se não queres perder nenhum dos vídeos que são publicados por semana, um a dois vídeos, mais os shorts, subscreve o canal porque isso dá-me imensa força, imensa energia e ficarás sempre a par daquilo que está acontecendo no setor das criptomoedas. Vamos já começar pela análise do Bitcoin. E atualmente estamos a ver o gráfico em 4 horas, velas japonesas. Temos um Bitcoin a ser vendido em torno dos 68.952 dólares. Nós tivemos aqui um belo impulso depois daquele anúncio que foi feito por parte dos Estados Unidos do fim da guerra, ou pelo menos uma pausa na guerra. Portanto, são os primeiros sinais do impacto direto no setor das criptomoedas e o mercado, de certa forma, reagiu bem. Quer o Bitcoin, quer os outros ativos de risco ou dos ativos tradicionais, globalmente reagiram todos bem. Aqui o nosso Bitcoin teve aqui uma boa reação, depois houve aqui um decréscimo relativamente ao preço. A verdade é que nós, aquilo que podemos tirar como conclusão é que nós tivemos aqui um suporte que resistiu bem, em torno dos 67.400 dólares, e depois esbarrou-se aqui numa resistência em torno dos 72 mil dólares. Globalmente, aquilo que podemos também analisar é que nós temos aqui uma lateralização que já dura algum tempo, desde pelo menos o dia 24 de fevereiro. Há que ter em conta que nós temos aqui a guerra que tem um impacto do ponto de vista económico muito grande, muito significativo, e a verdade é que nós ainda assim temos o Bitcoin que tem vindo a resistir, ao contrário de muitos outros setores financeiros que foram afetados. Neste momento, a grande questão é perceber se nós vamos descer para depois subir ou se vamos realmente descer. A verdade é que nós, de momento, vamos assistir, essa é a realidade, a um Bitcoin que está a perder força e que está a descer a pouco e que vai certeza experimentar aqui o seu suporte em torno dos 67.600, eventualmente vai descer mais em torno dos 65.700, mas é mesmo muito importante nós não perdemos este suporte que está em torno dos 62 ou 63 mil dólares. É mesmo muito importante porque isso seria o sinal de que realmente nós não vamos aguentar este suporte e vamos descer cá para baixo. Portanto, nós tivemos aqui uma reação positiva, subimos até aqui para depois descer, como acontece muitas vezes. De momento não é isso que eu estou a privilegiar, o que eu estou a privilegiar é nós termos uma subida e para isso é preciso ter argumentos para esta mesma subida. É preciso que os investidores estejam presentes, é preciso que os compradores tenham força, tenham a mão. Isso só poderia acontecer se eventualmente a guerra acabasse amanhã. Eu acredito piamente que não vai acabar amanhã, mas poderá acabar dentro de alguns dias, pelo menos poderemos ter sinais nesse sentido. Há aqui uma pausa, o mercado reagiu positivamente, está a recuperar e aquilo que eu acredito é que vamos ter uma subida. Portanto, há que ter em conta que assim que a guerra acabar ou assim que haver sinais do fim da guerra, nós vamos ter seguramente um impulso até atingir o ponto 3, uma respiração e depois, uma vez por todas, atingir os 83, 84 mil dólares. Se não houver um fim para a guerra, nós vamos ter que assumir a responsabilidade de que, eventualmente, o Bitcoin vai descer mais cá para baixo, com todo o impacto que está a ter do ponto de vista económico a nível mundial. Seguramente que os ativos de risco, como é o caso do Bitcoin, vai perder força e claramente os vendedores vão ter a mão. E, portanto, eu diria que nos próximos dias nós vamos ter muitas informações a circular, nomeadamente depois dos 5 dias de pausa. O que é que vai acontecer? Será muito importante seguir e acompanhar aquilo que vai acontecer para depois nós termos mais informação, para depois termos noção de que o caminho que nós vamos trilhar nos próximos dias. Sobre o gráfico do Bitcoin, está visto, eu diria que temos 60 a 65% de subida, o resto de descida e, portanto, o fator económico, na minha opinião, terá um impacto. Relativamente à Ethereum, estamos a ver o gráfico em 4 horas, temos uma Ethereum a ser vendida em torno dos 2 mil dólares, também reagiu muito bem. Ao contrário da Bitcoin, ela já está a testar o seu suporte, portanto, nós tivemos aqui uma queda que foi toda ela corrigida e, portanto, o impulso da boa notícia do Donald Trump da pausa dos 5 dias já foi corrigido e, portanto, há aqui claramente uma tendência de descida. Agora, nós também temos que ter noção de que se houver uma notícia positiva do ponto de vista macroeconómico, seguramente que a Ethereum também será uma criptomoeda alternativa das mais conhecidas e das mais importantes a reagir e a testar níveis superiores. A verdade é que nós, quando olharmos, por exemplo, em dias, aquilo que nós podemos concluir é que estamos claramente aqui em cima de um suporte. Ainda estamos muito longe destes suportes mais abaixo, em torno dos 1900, em torno dos 1800. Agora, a verdade é que nós temos uma Ethereum que já está corrigida há algum tempo. Também, do ponto de vista global, está em fase de lateralização e, portanto, há aqui subidas e descidas, mas
há que ter em conta que há aqui uma zona muito perigosa, porque nós temos aqui um suporte em torno de 1800 e atendendo ao facto que nós estamos numa descida, como podem ver, nós tivemos aqui uma fase de lateralização e o mercado reagiu muito rápido. Portanto, o conselho que eu posso dar na Ethereum é que a curto prazo, se tivermos boas notícias, é uma boa fase de entrada para depois sairmos. Agora, a longo prazo, nós temos que ter muito cuidado que quem entra agora vai ter que ter a consciência de que eventualmente vai ter que apanhar com uma descida, porque na minha opinião nós vamos testar mais tarde ou mais cedo os 1300. Na minha opinião, a Ethereum vai testar novamente estes 1300 e para quem pretende entrar no longo prazo será seguramente uma boa oportunidade de entrada. E portanto, para os investidores, para os potenciais investidores, se é que eu posso dar um conselho, esperem porque nós vamos ter aqui uma grande oportunidade de entrada a longo prazo. E agora estamos a olhar para o gráfico da Solana. Como podem ver, temos uma Solana a ser vendida em torno dos 86 dólares. Há aqui uma similitude também do ponto de vista gráfico. Ainda assim, a lateralização é maior e a zona entre o suporte e a resistência é menor. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós não temos grandes oscilações. Temos uma Solana que desde o dia 5 de fevereiro tem andado a oscilar entre os 77 e os 97, eu diria mais em torno de uma média de 90 a 85, anda muito nestas zonas e está de facto a ser uma criptomoeda que está na expectativa de perceber em que direção é que vai e claramente de momento não há grandes investimentos, há uma luta entre compradores e vendedores e há aqui uma divisão muito grande. Aquilo que eu quero também chamar a atenção é que nós temos aqui zonas a longo prazo muito interessante de entrada, uma em torno dos 45, outra em torno dos 30, 21, e será seguramente uma Solana que, se conseguir subir, vai testar muito rapidamente a curto prazo a sua resistência em torno dos 98, isso é garantido, e depois, se conseguir ultrapassar, terá aqui uma grande resistência em torno dos 121. E, portanto, aquilo que eu posso dizer para os investidores de curto prazo e que faz trading acima de tudo, é que nós poderemos eventualmente, se for favorável do ponto de vista contexto macro, teremos seguramente um novo teste em torno dos 96 e depois eventualmente um teste máximo em torno dos 113 a 120. Esta é a janela de oportunidade. Para quem faz investimento a longo prazo, terá aqui uma grande oportunidade e essa sim é algo que nós devemos ter em mente e em conta, porque há aqui seguramente, atendendo ao contexto também do ponto de vista macro e à situação das criptomoedas, seguramente que vamos ter uma respiração, eu diria entre setembro e outubro, uma boa janela de oportunidade para podermos ter uma Solana em torno destes preços, que eu estou convencido que vai atingir esses preços, para depois, a longo prazo, nós conseguimos investir e vender uma Solana que vai seguramente, mais tarde ou mais cedo, ultrapassar os 300, 400 dólares. Se o meter em termos semanais, podemos ver que logicamente haverá aqui uma respiração, uma espécie de Bitcoin que tem aqui uma curva muito interessante e aquilo que eu acho é que nós vamos pelo menos entrar nestas zonas para depois subirmos. É isso que eu acho que vai acontecer na Solana e, portanto, para quem faz investimento a longo prazo, como é o meu caso, faço mais investimentos de longo prazo do que trading, acho que é aqui uma janela muito, muito interessante. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, subscrevam o canal, ponham um like e já agora digam nos comentários qual é a criptomoeda que gostariam que eu analisasse. Tchau!